avance para viver uma virada. Avance para viver uma virada. Quero que você possa abrir a sua Bíblia em Jó, livro de Jó, capítulo 42. Livro de Jó, no Antigo Testamento. Você vai caminhando aí, você vai passando por 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. Depois você vai chegar aí em Esdras. Depois você vai para Neemias, Esté, e aí você chega em Jó. Ou se você quiser abrir os Salmos, é logo o livro que antecede o livro de Salmos. Então, Jó, último capítulo, 42, verso 10, a Bíblia diz assim: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhes o dobro de tudo que antes ele possuía. Quero ler mais uma vez. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes ele possuía. Quero ler mais uma vez agora, no lugar do nome de Jó, é o seu nome que Deus está falando hoje. Mudou a sorte de Jó, quando esse orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes ele possuía. Assim será sobre a sua vida. Você crê nisso? Em nome de Jesus. Quero trazer a mensagem ao teu coração, chamada Avance para Viver uma Virada. Inspirada no texto de Jó 42, verso 10. Nós vemos aqui Deus trazendo uma virada na vida desse homem chamado Jó. Nesses dias, a qual muitos estão falando e só apenas pensando em guerras, em perdas, em derrotas, em morte, nós queremos falar de bênção, nós queremos pensar em saúde, nós queremos profetizar prosperidade, nós queremos sair de tempos de crise, nós queremos avançar para a promessa de Deus, nós queremos avançar para vivermos uma virada em Deus. E assim eu desejo que você, nessa noite, nesses últimos dias do ano, você possa se posicionar assim, para viver uma grande virada que Deus tem para você, para que Deus complete aquilo que Ele começou na sua vida, para que Deus mude o seu destino. Mudou a sorte de Jó. A Bíblia diz, assim também vai fazer com você e a sua casa. Com cuidado, o favor e a bênção do Senhor nosso Deus, é possível virarmos o jogo. É possível sairmos vencedores desse jogo, dessa jornada, ainda que seja nos últimos minutos, ainda que seja no segundo tempo, na prorrogação, é possível virarmos o jogo. Esse será o semestre da virada da sua vida. Esse será o período da maior virada da sua vida. Você pode fazer desse tempo, mesmo tempo de dificuldade, mesmo tempo de crise, você pode e deve fazer ele um tempo de oportunidades para viver uma grande virada na sua vida pessoal, na sua vida familiar, no seu ministério, no seu trabalho, no exercício da sua profissão, no seu negócio, na sua empresa, não sei qual área, mas você deve se posicionar assim nesses tempos finais. Alguém pronto para viver uma virada em Deus. Estudando a vida de Jó, nós podemos ver algumas características de um homem que alcançou o favor e as bênçãos de Deus e viveu uma grande virada na sua vida, na sua experiência com Deus, na sua saúde física, no seu casamento, na sua família, na restituição, na multiplicação de todos os seus bens. Ele foi muito próspero e ainda teve bênção de uma vida longa. Esse é o Deus que nós servimos. Sabe, Deus, Ele deseja isso para mim e para a sua vida. Você não está excluído ou excluída do favor de Deus. Você não está a parte das promessas de Deus, ainda que talvez você olhe e só veja dificuldade na sua vida, só veja crise, só veja problemas. Existe um Deus que é capaz de nos fazer viver uma virada extraordinária. Acredite nisso. Assim como Deus fez na vida de Jó, Ele também fará na sua e na minha vida. Agora, para que eu e você possamos viver uma grande virada, nós precisamos aprender com Jó algumas realidades. Você está comigo?
Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer para viver uma virada na nossa vida é colocar Deus no centro de todas as coisas. Colocar Deus no lugar de governo. Colocar Deus no lugar de prioridade. Colocar Deus no lugar mais importante da nossa vida. Se você quer mudar essa situação, se você quer fazer a sua vida tomar um novo rumo, você quer viver uma virada em áreas específicas da sua vida, coloque Deus no centro. Capítulo 1, verso 1, a Bíblia diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. O livro de Jó começa trazendo relatos do próprio Deus sobre a vida desse homem. E olha que Deus fala de características de alguém que está colocando Deus no centro. A Bíblia diz que esse homem chamado Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Perceba que são características de alguém que coloca Deus no centro. Só alguém que coloca Deus no centro, que coloca Deus no governo, que coloca Deus no lugar de prioridade é capaz de viver características como essa na sua vida. E para vivermos uma virada de verdade, sabe? Para vivermos uma guinada, uma mudança radical na nossa vida, não tem como se a gente não colocar Deus no centro. Quando nós colocamos Deus no centro, nós conseguimos construir outras realidades na nossa vida. Nós conseguimos ir para um outro patamar da nossa vida espiritual. Quando colocamos Deus no centro, nós conseguimos, sabe, romper com algumas dificuldades. A gente consegue mudar a nossa natureza, a gente consegue sair do lugar de escuridão, de trevas, a gente consegue, sabe, visualizar outros ambientes, visualizar as promessas de Deus. Sabe o conselho que eu te dou hoje, nesses últimos dias do ano? Ainda dá tempo, coloque Deus no centro. Sabe essa área da sua vida que está conturbada, que está aí cheia de problemas, que você está sofrendo por isso? Coloca Deus no centro disso. Você vai ver as coisas começarem a virar para o seu lado. Você vai ver começar a virar o jogo, mesmo que esteja nos últimos minutos. Deus ainda pode e vai te fazer vencedor e vencedora. Você pode dar um glória a Deus? Escreve aí, glória a Deus, aleluia, amém. Se está recebendo, vai escrevendo aí, vai interagindo. Esse é o caminho para virarmos o jogo. Só conseguiremos construir integridade, retidão, temor e vida com Deus se nós colocarmos Deus no centro. Integridade não é apenas perfeição, mas integridade é inteireza, é alguém que está inteiro, é alguém que está pleno, é alguém que tem a solidez. Então, para que você possa, sabe, resolver essa questão dentro de você, para refletir fora de você, coloca Deus no centro. Coloca Deus no centro. Jó, ele foi elogiado pelo Senhor 3 vezes no seu livro. Então ele era um melhor servo que Deus tinha na terra, naquela região, naquele tempo. Sabe, a Bíblia diz, no verso 8 do capítulo 1, perguntou ainda o Senhor a Satanás: observasse o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente e que se desvia do mal. Uau, que coisa extraordinária. Deus, ele foi fazer menção de Jó a Satanás. Assim será sobre a sua vida também. Quando Deus for fazer menção de você, diante dos céus, diante dos anjos, diante dos demônios, diante de Satanás, ele vai dizer: observaste o meu servo fulano, observaste a minha serva Cicrana. Esse homem, essa mulher é um homem, uma mulher íntegra, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. É assim que o Senhor quer proferir sobre você nos céus. É assim que o Senhor quer falar de você diante de Satanás, alguém que coloca Deus no centro. Mas pastor, essa não é a minha realidade. Esquece isso, daqui para frente precisa ser assim. Esquece o que passou, esquece o que foi. Tome a decisão hoje para você viver uma virada em Deus. Coloca Deus no centro. A partir de hoje, decida dizer: eu não vou mais viver assim. Eu não vou mais querer que a minha vida gire em torno de mim. Eu quero colocar Deus no centro. E você vai começar a experimentar de novidades de Deus para a sua vida. Jó manteve a sua integridade em meio às mais terríveis provações, às mais terríveis aflições,
as mais terríveis tribulações. Jó é um exemplo, Jó é uma inspiração para qualquer ser humano. Isso precisa nos ensinar. Como Jó conseguiu se manter íntegro, se manter reto, se manter temente, se desviando do mal, mesmo passando provações como ele passou. Mesmo passando aflições como ele passou, mesmo passando tribulações como ele passou. Ou talvez você esteja aí, sabe, reclamando de alguma situação da sua vida, murmurando de algum problema, de alguma dor que você tem sentido. Mas olha para a história desse homem, Jó perdeu tudo e perdeu todos. E ainda assim, ele conseguiu permanecer íntegro, reto, temente e se desviando do mal. Por que isso? Porque ele tinha Deus no centro da sua vida. Está na hora de você colocar Deus no centro da sua vida. Está na hora de você colocar Deus no centro dessa área da sua vida. Essa é a primeira lição para a gente viver uma virada. Sabe, se você quer agradar a Deus, seja íntegro. Se você quer agradar a Deus, seja reto, seja temente. Olhando para a história de Abraão, aos 99 anos, o Senhor lhe apareceu e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja fiel a mim, tenha uma vida íntegra. Gênesis capítulo 17. A integridade deve ser uma das principais marcas dos filhos de Deus. A principal marca de um discípulo de Jesus. E só conseguimos ser íntegros, sabe, verdadeiros, quando Deus está no centro. Então chegou a hora. Escreve aí, diga assim: chegou a minha hora. Chegou a minha vez. Diga: eu vou colocar Deus no centro e eu vou viver uma virada. Amém? Você crê nisso? Segunda lição para que você possa viver uma grande virada na sua vida, olhando para a história de Jó, você precisa adorar em meio às provações. Adorar em meio às provações é uma decisão minha e sua. Jó era um homem mais rico do Oriente naquela época. Capítulo 1, verso 3 fala sobre as posses de Jó, as riquezas desse homem. Um homem rico, um homem, sabe, próspero, um homem que não faltava nada. Porém, de um dia para o outro, ele perde tudo o que tinha. No entanto, o coração de Jó não estava preso a essas riquezas. Não estava preso aos bens materiais. Não estava preso às coisas dessa terra, nem às pessoas dessa terra. Quando Jó perdeu tudo, ele não murmurou, nem reclamou contra o Senhor. Lá do verso 13 ao 17, você pode ler no capítulo 1. Jó em momento nenhum reclamou, murmurou, perdeu tudo de um dia para o outro, mas ele não perdeu aquilo que é o mais importante, que é adorar ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. Sabe, queridos, a virada em sua vida depende de você não estar preso às coisas desse mundo. A virada que você quer viver está na mesma proporção do seu coração desprendido às coisas desse mundo, aos bens materiais, às pessoas, sabe, as coisas que são passageiras, as coisas que vão ficar aqui nesse mundo. Tem tanta gente presa a essas coisas, tanta gente presa ao dinheiro, tanta gente presa aos bens, se prende a roupa, se prende a bens materiais, se prende a tantas coisas, perde pessoas porque não quer perder bens nem dinheiro. Mas se você quer viver uma virada verdadeira na sua vida, você precisa se posicionar como alguém que adora mesmo em meio às provações. Eu não sei qual tipo de provação que você está vivendo, não sei qual tipo de provação que você está enfrentando nesses dias, nesses últimos dias do ano, mas eu sei que se você está enfrentando uma prova, você está passando pela prova, você está sendo provado por Deus, é porque Deus espera encontrar em você um coração adorador, um coração de adoradora. A Bíblia nos diz que, sabe, quando a gente coloca o nosso coração nas coisas dessa terra, nas coisas desse mundo, a gente acaba atraindo problemas, atraindo aflições, atraindo, sabe, desgraça, males para nossas vidas. Por isso que a Bíblia diz assim que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é só a questão do dinheiro, dos bens, do dinheiro físico, mas dos bens, as coisas dessa terra. Todas as vezes que a gente ama demais as coisas desse mundo, a gente acaba atraindo males. Pode observar se isso não é uma verdade na sua vida. Sabe, no padrão desse mundo, as pessoas amam as coisas e usam pessoas.
Este tempo que nós estamos vivendo é um tempo onde as pessoas estão amando as coisas e usando pessoas, sabe, para alcançar os seus objetivos. Tudo isso para girar em torno de si mesmo, porque as pessoas têm cada vez mais sido egoístas. Porém, os discípulos de Jesus, aqueles que amam a Deus, aqueles que colocam Deus no centro, aqueles que esperam viver uma virada em Deus, amam as pessoas e usam os seus recursos, usam as coisas, usam o seu dinheiro para realizar a obra do Senhor. Então, a gente não pode confundir, a gente não pode perder as prioridades das coisas. As pessoas são para serem amadas, as coisas são para serem usadas. Se você tem coisas, se você tem bens, se você tem dinheiro, Deus te dá para você usar. Então use no lugar certo, use na proporção certa, use na direção certa, na direção da obra de Deus. A primeira atitude de Jó, no dia da sua maior angústia, no dia da sua maior dor, foi adorar ao Senhor. Uau! Eu declaro sobre a sua vida, assim será sobre você. A primeira atitude que você vai tomar quando vier a crise, quando vier o tempo de dor, quando vier a aflição, é colocar o joelho no chão, é levantar as suas mãos, é adorar aquele que é o único capaz de mudar essa história. Adorar quando tudo está bem é fácil. Adorar quando tudo está fluindo, quando a conta bancária está no positivo, quando as coisas estão dando certo. Adorar, sabe, quando você está bem, feliz emocionalmente, seus relacionamentos estão dando tudo certo, é muito bom. Porém, adorar em tempos de provação atrai o favor de Deus na sua direção. Você pode escrever essa frase aí? Adorar em tempo de provação atrai o favor de Deus na minha direção. Adorar em tempo de provação atrai o favor de Deus na minha direção. Jó adorou a Deus mesmo perdendo seus filhos, mesmo perdendo os seus bens, mesmo perdendo os seus amigos, mesmo perdendo a sua saúde, mesmo perdendo tudo. Jó adorou a Deus. Eu declaro sobre você que essa unção vem sobre você e a sua casa. Pode acontecer o que acontecer, pode vir o que vier, você permanecerá como um adorador, como uma adoradora, para experimentar a virada de Deus na sua vida. Vencedores suportam as provações com paciência. A Bíblia diz em Tiago 1,12 que aqueles que são aprovados, quando vem a aprovação, recebem uma coroa de glória de Deus. A Bíblia diz que feliz é esse homem que suporta com perseverança as provações. A enfermidade de Jó durou cerca de 7 meses. Não sei se você sabe disso, mas foram 7 meses, quase um ano, Jó sofrendo. E ele atravessou esse período com fidelidade a Deus, com muita perseverança e com muita adoração. Então não esqueça dessa lição. Se você quer viver uma virada de Deus, você precisa adorar em meio às provações. Você aceita esse desafio? Então tome essa decisão a partir de hoje. Diga, a partir de hoje eu vou tomar uma nova postura, vou parar de reclamar, vou parar de estar falando as coisas para a pessoa, eu vou me posicionar como um adorador e como uma adoradora. Em nome de Jesus. E a última lição que a gente aprende aqui com Jó, para vivermos uma grande virada na nossa vida, é preciso andar com Deus. Então a primeira lição, recapitulando, foi coloque Deus no centro. A segunda lição foi adore em meio às provações. Jó capítulo 1, verso 3. Primeira lição, Jó capítulo 1, verso 1. Segunda lição, Jó capítulo 1, verso 3. Terceira lição, nós precisamos andar com Deus. Jó 42, verso 5. A Bíblia diz, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te conheço e contigo andar. Os meus olhos podem te ver, Senhor. Uau! A expressão de Jó, no último capítulo, depois de toda uma história, um período de sofrimento, Jó ali entendeu a necessidade de conhecer a Deus, não de ouvir falar, de conhecer a Deus não só das teorias, nem das experiências das pessoas próximas, mas ele precisava andar com Deus, ele precisava da sua experiência pessoal com Deus. Assim como eu e você também precisamos das nossas experiências, de andar com Deus. E esse é o tempo mais oportuno para mim, para a sua vida, de nós decidirmos andar verdadeiramente com Deus.
preciso que tenhamos experiências profundas com o Senhor. É preciso que você viva as suas experiências com Deus. Que você o busque no seu secreto. Que você sacrifique áreas da sua vida. Que você viva e viva com a chave chamada arrependimento. Porque conhecer a Deus, querido, de verdade, é necessário passar pelo arrependimento. Sabe, contemplar a glória do Senhor, caminhar com o Senhor da glória, nós vamos precisar viver um arrependimento verdadeiro. Muitos cristãos, muitos que estão na igreja, conhecem a Deus só na teoria. Talvez você conheça alguém assim. Eu já li a Bíblia várias vezes. Eu vou para a igreja toda semana. Mas as suas atitudes, sabe, mais a sua conduta, não demonstra de alguém que anda com Deus verdadeiramente. Sabe, não adianta a gente conhecer a Deus na teoria. Nós precisamos andar com Deus dia a dia. Não apenas sermos religiosos, mas sermos verdadeiros cristãos, discípulos de Jesus. Aqueles capazes de, mesmo em perseguições, continuar de pé. Mesmo em tribulações, continuar cheio de esperança. Que Deus vire esse quadro. Essa geração de crentes, essa geração de cristãos que nós vivemos hoje, tem a cabeça muito cheia de informações sobre as coisas de Deus, histórias que falam sobre Deus, mas falta uma experiência real. Falta uma experiência pessoal, falta uma prática do poder da manifestação do Espírito Santo. Nós, como igreja, nós precisamos, sabe, desejar isso todos os dias. Eu quero viver o poder do Espírito Santo. Eu quero ver a manifestação do Espírito Santo. Eu quero colocar a lenha no altar para que o fogo desça. As pessoas estão cansadas da religiosidade. Chega de sermos religiosos. Elas querem ver Jesus nas nossas palavras, mas elas também querem ver Jesus nas nossas ações, nas nossas atitudes. Então decida hoje andar verdadeiramente com Deus, deixar esse velho homem, essa velha mulher, sabe, morrer para que nasça verdadeiramente alguém regenerado em Cristo Jesus. Apesar de Jó ser um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, preste atenção nisso, ele chegou à conclusão que antes das provações que ele estava vivendo, ele só conhecia Deus de ouvir falar. Por isso, a Bíblia diz que ele se arrepende no pó e na cinza profundamente. Ali Jó estava dizendo, eu a partir de hoje quero andar com Deus. Eu antes ouvia falar, eu andava de ouvir falar, mas hoje eu quero andar de contigo, olhos nos olhos, sentir o Senhor em mim. O conselho que eu te dou antes de terminar essa mensagem, busque conhecer a Deus. Busque aprofundar o seu conhecimento. Sabe, nesses últimos dias desse ano ainda dá tempo de você conhecer, ter uma experiência pessoal com Deus. Quem sabe não seja no último culto, no próximo sábado agora, no culto da virada. Assim como foi a minha experiência há 23 anos atrás, foi exatamente no culto da virada, de joelhos, eu orando, profetizando, que eu tive a maior experiência da minha vida de entregar a minha vida ao Senhor. Busque conhecer a Deus. Para isso, experimente o poder transformador do Senhor. Experimente o poder que o arrependimento sincero e honesto causa na sua vida. Capítulo 42, verso 6, Jó diz, por isso eu me arrependo no pó e na cinza. Arrependimento é a porta de um recomeço. O arrependimento é a chave da virada. Saiba recomeçar, que arrependimento é recomeço. Saiba recomeçar se preciso for. Tome uma decisão hoje, se posicione. É assim que você irá experimentar uma grande virada na sua vida. Nós começamos lendo o texto no verso 10 do capítulo 42, eu quero terminar lendo exatamente o mesmo texto. Mudou o Senhor a sorte de Jó. Mudou o Senhor a sua sorte. Quando Jó estava orando de joelho, adorando o Senhor mudou a sua sorte. Assim será sobre a sua vida. Hoje eu profetizo que o Senhor está mudando a sua sorte, mudando a sorte da sua casa, mudando a sorte da sua empresa, mudando a sorte do seu ministério, da sua vida pessoal com Deus. Hoje Ele está mudando sorte de uma família que está aqui assistindo. Eu não sei qual é, eu acredito que seja a sua. Se é, escreve aí, eu creio, eu recebo em nome de Jesus. Eu quero terminar essa mensagem só
reforçando ao teu coração. Quando você seguir esses passos que a gente compartilhou aqui, aprendendo com Jó, você desfrutará de uma abundante bênção do Senhor. Quando Deus mudou a sorte de Jó, a Bíblia diz que Deus lhe deu em dobro aquilo que ele tinha. Preste atenção nessa revelação, porque a sua condição antes da virada de Deus chegar é uma. Quando você experimentar a virada de Deus, você vai entrar em unção dobrada, em porção dobrada. Então, se esse ano 2022 você experimentou um nível, 2023 será porção dobrada sobre a sua vida e a sua casa. Você e eu experimentaremos uma unção dobrada. Se a gente alcançou um patamar, será um patamar dobrado. Se a gente já chegou em algum lugar, nós vamos alcançar lugar dobrado. Assim será sobre a minha e a sua vida. Eu declaro isso em nome de Jesus. A conclusão é que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Ele pode fazer e Ele quer fazer infinitamente mais do que você pede ou do que você pensa. Não desista. Diz essa pessoa que está pertinho de você, e talvez tenha alguém perto de você aí. Olha para ela, nos olhos dela, diga assim: não desista. Diga a ela assim: eu desautorizo você a desistir. Não desanime. Avance, persevere, porque chegou o tempo da grande virada de Deus na sua vida. Chegou o tempo da grande virada de Deus na sua vida. Não importa o que você está vivendo até hoje. Chegou o tempo da grande virada de Deus na sua vida. Eu creio muito nisso e assim será em nome de Jesus.